Bem, pessoal, nós estamos de volta para conversar agora sobre a propaganda que pode e não pode ser feita nos bens públicos e nos bens privados, nos bens particulares. Eu lembro a você o seguinte, olha, lá no EVPlayer você encontra à sua disposição um material de apoio a essas nossas videoaulas sobre propaganda eleitoral. Esse material de apoio é uma resolução que o TSE produziu em 2016 sobre propaganda eleitoral. É uma resolução importante porque ela é a produzida depois da mini-reforma eleitoral em 2015, que mudou muitas das regras sobre propaganda eleitoral. E também um manual produzido pelo TRE do Rio Grande do Norte, que orientou candidatos, partidos e coligações sobre aquilo que é permitido e é proibido durante a campanha eleitoral. Esse material você encontra lá no EVPlayer, tudo bem? Bom, vamos lá então ver o que a nossa lei eleitoral diz sobre a propaganda nos locais públicos e também aquela propaganda realizada em bens que são privados, particulares. Estou lá na Lei Geral das Eleições, a Lei 9.504 de 1997, e agora nós chegamos ao seu artigo 37. De olho no quadro comigo aí, olha só. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada. Veja, é proibida a vinculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Entenda então qual é a regra geral. A regra geral é a da proibição de propaganda em bens públicos e bens privados, cujo uso dependa da cessão, da permissão ou da autorização do poder público. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um mercado. Aí você tem os feirantes que trabalham no mercado, que possuem aqueles boxes dentro do mercado, eles são permissionários do poder público, geralmente permissionários da prefeitura. Pois bem, eu não posso fazer propaganda eleitoral de nenhuma natureza, de nenhuma espécie dentro desses mercados. Veja, ali eu estou falando de permissionários do poder público. Bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, mesmo que eles sejam privados, mas dependam de cessão ou permissão do poder público, ali não se pode fazer propaganda eleitoral. Também não se pode fazer propaganda eleitoral nos bens públicos, inclusive, veja só, nos equipamentos públicos. Portanto, eu estou falando das paradas de ônibus, dos postes, dos viadutos, das placas de sinalização. Não pode haver a fixação de adesivo, de cartaz, de pichação, de pintura. Nenhum tipo de propaganda eleitoral pode ser feita nos bens públicos, pode ser feita nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, nem muito menos nos bens de uso comum, bens que são privados, que são particulares, mas que possuem uso comum. Olha, para efeito dessa propaganda, para efeito disso que você está vendo aí no artigo 37, veja aqui o que diz o parágrafo 4º. Bens de uso comum para fins eleitorais são aqueles definidos no Código Civil, certo? A Lei 10.406. E também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como, olha só, cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada, Então, o critério aqui para definir um bem de uso comum é a possibilidade de acesso da população em geral a esses bens. Aí, olha só essas decisões aí
da Justiça Eleitoral. Estou falando do acórdão do TSE de 2006 e que depois encontra respaldo, veja, em acórdão de 2013, por exemplo. Pois bem, o conceito de bem de uso comum para fins eleitorais alcança os de propriedade privada de livre acesso ao público. Livre acesso ao público. Tem mais, olha, é bem de uso comum a banca de revista. Por quê? Porque ela depende de autorização do poder público para o seu funcionamento e situa-se em local privilegiado ao acesso da população. Então, a veiculação de propaganda na parte externa, né, no caso específico aí, é uma propaganda proibida. Então, agora já entendemos um pouco melhor o que diz aqui o enunciado, o que diz aqui o caput do artigo 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, nos bens que pertençam ao poder público e mesmo nos bens privados, mas que são de uso comum, é proibida a veiculação de propaganda eleitoral de qualquer natureza. Repare que falar de pichação, inscrição à tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados é só um exemplo, é só uma ilustração. A proibição mesmo é essa daqui, ó, vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza. Qualquer natureza. Proibido. Tudo bem, então? Vamos seguir adiante, olha só. A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem. E caso não cumprida no prazo, a multa de 2 a 8 mil reais. Vamos entender aqui uma coisa que eu acho fundamental. Imagine a eleição no Brasil. Imagine uma eleição nacional, a eleição para presidente e vice-presidente da República. Rapaz, nós temos quase 150 milhões de eleitores. 2018 vai nos encontrar aproximadamente com isso. 150 milhões de eleitores. Em um país com dimensão continental, 4 fusos horários geográficos dentro de um país como esse. 150 milhões de eleitores espalhados em mais de 5.500 municípios, em 26 estados e no Distrito Federal. Veja, é absolutamente impossível que um candidato à presidência da República saiba sobre a propaganda que está acontecendo nos rincões mais diversos desse país. Então tu imagina, o cara prega um adesivo numa parada de ônibus do candidato à presidência da República. O cara prega um adesivo numa parada de ônibus num município do interior do estado do Ceará. Aquele candidato à presidência da República não tem a menor ideia do que foi que aconteceu. Ele não pode ser responsabilizado por essa propaganda que é proibida, por essa propaganda que é irregular. Por essa razão, a multa ela só se aplica depois que a coordenação da campanha, depois que o partido, a coligação, depois que o candidato é notificado da propaganda irregular. Aí você dá um prazo para que o candidato retire a propaganda irregular, para que o candidato faça a restauração daquele bem público eventualmente danificado pela propaganda. Só depois da inércia do candidato, portanto, do prévio conhecimento do candidato acerca da propaganda irregular e da sua inércia, da sua imobilidade, é que ele pode então ser responsabilizado pela irregularidade e multado. Essa multa que, como você vê aí, varia de 2 a 8 mil reais. Mas não funciona assim. Vamos lá. Um fiscal da Justiça Eleitoral percebe que existe um cartaz do candidato pregado num poste de sinalização pública, num viaduto, numa passarela. Ele vai lá e, diante disso, já multa o candidato. Não, negativo. Ele vai lá e, diante disso, notifica o candidato. O candidato tem prazo para retirar a propaganda. Esgotado esse prazo, é que vem a possibilidade da multa. Tudo bem? Bom, em bens do poder legislativo, nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui quando falamos da pré-campanha eleitoral. Naquela ocasião eu disse a você o seguinte: parlamentares
podem fazer, antes do dia 16 de agosto, pronunciamentos na sua casa legislativa, desde que não haja ali o pedido explícito de voto. Depois do dia 15, portanto, a partir do dia 16, a propaganda feita nas casas legislativas será realizada nos termos disciplinados pela mesa diretora daquela casa legislativa. De olho aí no parágrafo 3º, olha. Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da mesa diretora. É ela que vai dizer o que pode e o que não pode ser feito na casa durante o período das eleições. Chamo agora o seu destaque para o parágrafo 5º. Olha só, estamos falando de árvores e jardins localizados em áreas públicas, muros, cercas, tapumes divisórios. Olha, isso daqui significa bens públicos. Se não bem propriamente público, eu estou falando de bem de uso comum. Portanto, enquadrado também naquela regra geral de que é proibido fazer propaganda eleitoral. É proibida a propaganda eleitoral em árvores, em jardins, em tapumes divisórios, em cercas, em jardins. Veja, não é permitida a propaganda eleitoral de qualquer natureza. Não é permitida. Mesmo que não lhes cause dano. E aqui é que está a armadilha. Eu digo que a armadilha está aí porque as questões de prova vão fazer o seguinte com você, repare bem. Elas vão reproduzir quase que na íntegra o que você encontra no parágrafo 5º. Só que com uma pequena variação. Eles vão lhe dizer o seguinte, olha, eles vão lhe dizer que nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como nos muros, nas cercas, nos tapumes divisórios, ele vai lhe dizer, não é permitida a colocação de propaganda de qualquer natureza. Só que ele vai dizer, salvo se não lhes causar dano. E aí o item fica falso. Embora você fique tentado a marcar que é verdadeiro, porque o seu raciocínio vai ser assim, olha, bom, tudo bem, é proibido, é o que ele está me dizendo aqui. De fato, não posso colocar propaganda eleitoral de qualquer natureza. Mas se não causa dano, bom, que mal tem, certo? Desde que não cause dano, eu posso colocar então lá a faixa, o cartaz, o adesivo. Bom, não pode. De jeito nenhum é permitida a propaganda eleitoral nas árvores, nos jardins, nas cercas, nos tapumes divisórios, enfim, nesses locais de uso comum. Tudo bem? Fernando, isso significa então dizer que eu não posso fazer propaganda eleitoral nos locais públicos, nos bens públicos. Nem posso fazer propaganda eleitoral nos bens que, embora privados, sejam de uso comum ou cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público. É isso? É uma regra absoluta? Resposta, não. É isso em regra, mas é possível sim você fazer propaganda eleitoral em bens públicos e bens de uso comum. Sabe o quê? As vias públicas. Ou você nunca viu propaganda eleitoral nas ruas e avenidas da cidade, nas praças da cidade? É evidente que você vê esse tipo de propaganda. Agora, nesse caso, a propaganda permitida é a tal da propaganda móvel. Vamos dar uma olhada no que diz aí o parágrafo 6º. Veja só. É permitida a colocação de mesa para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas. Agora veja as restrições. Desde que essa propaganda ela seja móvel e que não dificulte o bom andamento do trânsito das pessoas e dos veículos. Bom, a mobilidade referida no parágrafo 6º, ela fica caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as 6 horas e as 22 horas. Então vamos lá, vamos fazer um bandeiraço num sinal, num cruzamento aí movimentado da cidade. É possível fazer isso? Sim, é perfeitamente possível fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um cavalete, vamos colocar uma banca
de distribuição de adesivos e de panfletos no sinal. Então, o sinal para e aí nós vamos lá abordar os motoristas, vamos até os carros oferecer adesivo e oferecer um material de campanha, um panfleto e tal. Fazer um bandeiraço, né? Então o sinal fecha, aí a gente coloca uma faixa na frente lá dos sinais, o pessoal balançando umas bandeiras. Isso é possível? Isso é perfeitamente possível. E é uma propaganda feita em via pública. Agora, o que não pode ser é a propaganda fixa em vias públicas. Você colar cartazes, colar adesivos, pregar lá qualquer propaganda eleitoral, fazer pichação, inscrição, pintura. Não, isso você não pode fazer. A propaganda permitida nas vias públicas é a propaganda móvel. E o que caracteriza essa mobilidade? Pois bem, a propaganda pode começar a ser feita às 6 horas da manhã. Mas às 10 horas da noite a propaganda tem que ser encerrada. Então se a gente combina, por exemplo, um bandeiraço ou uma distribuição de adesivo, né, um adesivaço, uma panfletagem em uma via pública, essa atividade de propaganda só pode começar às 6 da manhã, não pode começar antes disso. E às 10 horas da noite, acabou o ato da propaganda, vai todo mundo para casa, recolhe toda a propaganda. Eu não posso deixar nenhum adesivo colado, nenhum cartaz colado, nenhuma inscrição, pichação, desenho, pintura, rigorosamente nada. A mobilidade se caracteriza pela colocação e pela retirada desta propaganda, entre as 6 e as 22 horas. Fernando, posso fazer esse tipo de propaganda até quando? Até o sábado que antecede as eleições. Até às 10 horas do sábado, véspera da eleição, você pode ter bandeiraços pela cidade, adesivaços, pode ter panfletagem, pode ter esses atos de campanha nas vias públicas. Tudo bem, então? Bom, isso aqui é a propaganda feita na via pública. Propaganda, regras da propaganda nos bens públicos, nos bens de uso comum ou nos bens que, embora privados, o uso dependa de cessão ou permissão do poder público. E nos bens privados, e nos bens particulares, e no muro da sua casa, como é que é essa história? De olho no quadro aí comigo, olha lá, voltamos para a Lei Geral das Eleições. E agora estamos no parágrafo 2º. Em bens particulares, ninguém depende de obtenção de licença municipal, ninguém depende de autorização da Justiça Eleitoral para veicular propaganda. Então veja bem, nos bens privados, nos bens particulares, é permitida a veiculação de propaganda eleitoral. Se a regra para os bens públicos é a da proibição, a regra para os bens particulares é a permissão. Só que veja só, eu não posso fazer nos bens particulares propaganda de qualquer natureza não, certo? Essa propaganda deve ser feita por meio de adesivo ou papel. Adesivo ou papel. E essa propaganda não pode exceder a meio metro quadrado e não contraria a legislação eleitoral, sujeitando-se o infrator à penalidade prevista lá no parágrafo 1º, aquela multa que vai variar de 2 a 8 mil reais. Então vamos lá, porque agora eu estou discutindo com você mais uma dimensão importante aqui. No vídeo passado, nós conversamos sobre o limite, sobre as dimensões máximas dos adesivos, não é isso? Aí os adesivos podem ter, no máximo, 50 centímetros por 40. Esse é o adesivo, é a dimensão máxima do adesivo. E agora você está vendo que eu posso sim ter cartazes ou adesivos para colar nos muros das casas privadas, particulares, tudo bem? Bom, só que nesse caso, o cartaz não pode exceder a meio metro quadrado. Lembra da proibição do outdoor que nós discutimos no vídeo passado? Você podia fazer a propaganda através de material impresso, mas a propaganda através de outdoor, ela estava proibida. Aí vamos lá, você está passando em frente a uma casa e está vendo no muro dessa casa propaganda eleitoral.
Essa propaganda tem que ter a dimensão máxima de meio metro quadrado. E essa propaganda, ela deve ser feita exclusivamente através de adesivo ou através de cartazes. Veja, é uma mudança muito profunda, viu? De olho aí no quadro, ó, estamos falando de uma nova redação que foi dada em 2015. Está aqui a Lei 13.165, que é a última mini-reforma eleitoral que nós tivemos. Antes disso, era muito frequente as pessoas alugarem o muro da sua própria casa. Tu já pensou? Aproveitava o período eleitoral para ganhar uma grana extra. Aí alugava o muro da casa para uma determinada candidatura, que ali fazia, uma pintura, pintava a propaganda do candidato, fazia um grafite, fazia um painel, enfim, tomava o muro da casa da pessoa com uma propaganda eleitoral. Isso não pode mais ser feito. Nem você pode alugar o muro mais da sua casa, porque essa propaganda nos bens privados, olha só, tem que ser gratuita. Aqui, ó, a veiculação da propaganda em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca do espaço para essa finalidade. Então você não pode mais alugar o muro da sua casa. E aquele que vai colocar a propaganda também não pode mais pintar o muro da casa inteira. A propaganda tem que ser feita exclusivamente através de adesivo ou cartaz, e a dimensão máxima desse adesivo ou cartaz é meio metro quadrado. Apenas isso, meio metro quadrado. Com a proibição da formação dos tais painéis, dos tais murais, que são uma clara tentativa de burlar estes limites. Tudo bem, então? Veja, atenção, muito cuidado. A regra para a propaganda eleitoral nos bens públicos é a proibição. Aí nós vimos aqui uma exceção, que é a propaganda nas vias públicas, a propaganda eleitoral móvel, que pode ser feita das 6 às 22 horas. Nos bens privados, a regra é a permissão. A Justiça Eleitoral não cobra dos candidatos e nem dos particulares licença, permissão, autorização para fixação desse tipo de propaganda. Mas esse tipo de propaganda tem um tipo e tem dimensões máximas. O tipo de propaganda, adesivo ou cartaz. A dimensão, meio metro quadrado. Fernando, mas olha, eu tenho a impressão de que nessa última campanha eleitoral eu vi sim, viu? Eu vi casas que estavam pintadas com o nome do candidato. Não era adesivo e nem cartaz, não. Era um grafite, era uma pichação, era uma pintura com o nome do candidato. Bom, nesse caso, então, provavelmente você passou pelo comitê de campanha. É evidente que a sede dos partidos políticos, que os comitês eleitorais podem sim ter pintura do candidato, né? Então, o muro da casa pintado com as cores da campanha, com um grafite, uma chargezinha, né? Um desenho do candidato, inscrições à tinta, isso daí é possível nas sedes dos partidos políticos e nos comitês de campanha. Se não era isso o que você viu, se não era na sede do partido, se não era no comitê de campanha eleitoral, então você presenciou sim uma propaganda eleitoral irregular. Tudo bem? Bom, pessoal, no nosso próximo vídeo a gente trata da propaganda feita através dos atos de rua. Então vamos conversar um pouco sobre carreatas, sobre passeatas, vamos conversar um pouco sobre comícios, vamos conversar um pouco então sobre aquilo que pode ser feito nas ruas durante a campanha eleitoral. Lembrando que a regra fundamental nós já conhecemos, essa propaganda é propaganda móvel e só é permitida das 6 às 22 horas, não é isso? Perfeito. Até o nosso próximo vídeo então, pessoal.